Vocês sabiam que existia um spin-off de Ever After High que conseguiu durar muito mais tempo do que a própria franquia original? Pois é, e talvez você até lembre delas, as Encantimals, ou talvez nem faça ideia de como elas surgiram. Mas a verdade é que a história dessas bonecas é muito mais curiosa do que parece. Neste vídeo, a gente vai voltar para uma das fases mais complicadas da Mattel, entender a crise que a empresa enfrentava e descobrir por que Encantimals apareceu do nada, e como elas conseguiram sobreviver por tantos anos, enquanto outras linhas mais famosas acabaram sendo encerradas. Será que elas realmente nasceram como um simples spin-off? Ou existe um plano muito maior por trás disso tudo? Hoje eu vou contar toda a história das Encantimals, desde os bastidores da criação até o legado que elas deixaram. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, e agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. O surgimento das Encantimals tem a mesma origem criativa de Ever After High. No entanto, dessa vez existe um grande problema. Quase não há registro sobre quem criou essa franquia, ou quais eram as ideias conceituais originais por trás do projeto. A única informação concreta que temos vem de Stephen Sommers. Se você não sabe quem é esse, aqui no canal eu já falei sobre ele em um vídeo específico de Ever After High. No mesmo texto que ele comenta sobre as Sweet Girls, ele revela que um amigo apresentou a Mattel um conceito que anos depois serviria como base para aquilo que conhecemos como Encantimals. Mas antes de chegar no formato final, essa ideia passou por diversas mudanças. A primeira tentativa era criar um spin-off de Monster High. O conceito girava em torno de pequenas garotas insetos que viviam escondidas entre as monstrinhas da franquia. Inclusive, alguns protótipos dessas personagens chegaram a ser apresentados em uma convenção da Mattel, mostrando que o projeto realmente estava em desenvolvimento. Só que o mercado mudou completamente, porque em 2015, Monster High começou a perder a força comercial e, ao mesmo tempo, outras franquias começaram a ganhar mais força, com proposta mais lúdica voltada para a fantasia, como My Little Pony, Lalaloopsy e entre outras dominavam as vendas. A Mattel percebeu que aquele conceito inicial dificilmente funcionaria e decidiu reformular todo o projeto. Foi então que surgiram as Frightmares. Deep within the catacombs of the iconic school live new beast friends for the Monster High Ghouls. These monster mashups are real frightmares. Ghouls will love galloping into new worlds with these new Monster High characters. Collect them all to expand your Monster High world. Ao invés de garotas inseto, a empresa apostou em pequenos centauros, inspirada no universo de Monster High. Dentro da história oficial, essas personagens são criaturas que nasceram quando um sonho de um monstro se mistura com a égua do pesadelo, criando esses seres mágicos. E assim, gente, não entendi muito bem esse conceito, mas ok, né? Que é isso, gente? A intenção era que ela se tornasse um spin-off indireto da primeira geração de Monster High. Porém, diferente de outras linhas da época, essas bonecas nunca receberam uma série animada ou um grande investimento em mídia. O máximo que ganharam foi uma pequena HQ no site oficial de Monster High, explicando seu universo e apresentando suas personagens. Mas o público não comprou a ideia. Muitos consumidores enxergaram a linha como uma tentativa da Mattel de aproveitar o sucesso de Monster High sem oferecer algo realmente novo. Outros sequer nem chegaram a conhecer as bonecas, já que a divulgação foi extremamente limitada. Na prática, o projeto fracassou. E foi justamente esse fracasso que obrigou a Mattel a repensar totalmente sua estratégia. Naquele momento, a empresa precisava de uma nova franquia, mas não qualquer franquia. Ela precisava de uma linha de bonecas que fosse mais barata de produzir, com bonecas de menores custos e sem muitos detalhes para produzir, mas que ao mesmo tempo que tivesse potencial suficiente para ocupar o espaço deixado por Monster High e Ever After High. Que situação, meu Deus. Inicialmente, a inspiração estava muito ligada ao universo de Monster High. Porém, conforme o projeto evoluiu, ela começou a se afastar do terror e da estética sombria e se aproximou mais cada vez ao mundo encantado de Ever After High. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda muito mais interessante. It's the Dragon Games. Fierce hollow hair, long pretty hair, golden dress and a shield to wear. Brave queen, brave princess, dressed for Dragon Games. Dragons are the... Entre 2015 e 2016, Ever After High lançou o filme chamado Jogo de Dragões. Além de marcar mudanças importantes na franquia, esse especial apresentou personagens que muitos fãs acreditam ter servido de uma espécie de ponte para o nascimento das Encantimals. Estamos falando das Pixies. Essas pequenas fadas possuem uma ligação direta com diferentes espécies de animais. À primeira vista, elas pareciam apenas personagens secundárias, mas olhando para tudo que aconteceu logo depois, fica difícil não enxergar nelas os primeiros sinais do conceito que pouco tempo depois daria origem às Encantimals.
Incantimals. E as Pixies chamaram bastante a atenção das crianças. E o motivo era muito simples, elas eram extremamente fofas. Elas tinham um visual fácil de entender e mantinham toda aquela estética encantada que fez Ever After High se destacar. Era como pegar uma identidade visual da franquia e transformá-la toda em algo menor, mais delicado e muito mais acessível para o público infantil. E essa impressão ficou ainda mais forte no último filme da franquia. É o Feitiço de Inverno! A turma está pronta para uma aventura congelante com Crystal Winter, filha da Rainha de Neve. Elas se juntam para quebrar o Feitiço de Inverno. Será uma aventura cheia de magia e princesas valentes. Ever After High Feitiço de Inverno. Tem mais no site. Em 2016, no último filme da franquia Ever After High, Feitiço de Inverno, fomos apresentados mais duas personagens Pixies ligadas a essa coisa dos animais. Assim como as personagens anteriores, elas também receberam suas próprias bonecas. Só que o mais curioso é que nenhuma dessas personagens era um protagonista da história. Elas tiveram participações bem pequenas e não eram essenciais para o enredo. Mesmo assim, receberam bonecas e materiais promocionais e chamaram bastante atenção pelo público. Isso dificilmente parece ter sido coincidência, porque tudo indica que a Mattel percebeu rapidamente o potencial dessas personagens, tanto que a empresa registrou oficialmente a marca Pixies World, deixando claro que existia um projeto muito maior sendo planejado. A ideia original era transformar as Pixies em um spin-off de Ever After High, seguindo exatamente a mesma estratégia que a Mattel queria fazer com Monster High. Só que havia um problema. Enquanto esse projeto começava a ser desenvolvido, Ever After High já estava vivendo seus últimos meses, até porque em 2016 a franquia havia sido cancelada internamente pela Mattel, embora isso nunca tenha sido anunciado oficialmente para o público, pelo menos naquele momento. Ou seja, eles pensaram assim, criar um spin-off de uma franquia que já estava condenada ao encerramento simplesmente não fazia nenhum sentido. Então foi aí que o projeto precisou ser reformulado rapidamente. As Pixies deixaram de ser apenas personagens do universo de Ever After High e passaram por uma transformação tão grande que aos poucos deram a origem a uma franquia totalmente independente. E foi dessa mudança que nasceu Incantimals. Welcome to the world of Enchantimals. Lovable girls and their animal besties. Tickle hug. Meet Felicity and her bestie Flick. Patter and her feathery friend Flap. Sage and Caper. And Bree and Twist. Hop over. Share the special friendship between girls and their besties in the world of Enchantimals. Dolls with besties each sold separately. Depois de toda essa reformulação, finalmente surgiu Incantimals. A história acompanha um grupo de garotas que são metades humanas e metades animais. Elas vivem em um mundo mágico chamado Everwild e possuem uma conexão muito forte com seus animais de estimação, conhecido como besties. E esse vínculo é tão especial que elas compartilham características físicas e até traços de personalidade com seus bichinhos. E são 5 protagonistas. As bonecas chegaram oficialmente às lojas em 2017 e isso faz bastante sentido, já que desenvolver uma linha totalmente nova costuma levar pelo menos um ano para planejamento e criações de conceito e produção de protótipos e fabricação. E a partir daí a Mattel começou a investir pesado para transformar Incantimals em uma mais nova grande franquia da empresa. A partir de 2018 a Mattel continuou expandindo Incantimals em novas coleções de bonecas e a proposta sempre foi oferecer produtos mais acessíveis com menos acessórios e detalhes do que outras linhas de bonecas da empresa, reduzindo o custo de produção sem perder o apelo para o público infantil. Porém a franquia não ficou apenas nas bonecas, porque ainda em 2017, antes mesmo da série principal, a Mattel lançou pequenos vídeos em stop motion, feito com as próprias bonecas, para apresentar as personagens ao público. Depois, Incantimals ganhou uma série animada, e a franquia também ganhou uma coleção de livros infantis. E por incrível que pareça, Incantimals fez sucesso. A Mattel passou a investir em novos temas e cenários entre 2020 e 2022. Então surgiram várias linhas especiais durante esse tempo. Essas novidades mostravam que Incantimals já havia deixado de ser apenas uma coleção de bonecas e se transformado em uma franquia completa com um universo cada vez maior. Mas afinal, como o público recebeu Incantimals? A resposta é, de forma bem dividida. Depois do lançamento, a franquia conquistou um público de pessoas que realmente gostou da proposta. Muitos elogiaram o visual fofo das personagens, o preço mais acessível em comparação a outras linhas da Mattel e principalmente a enorme variedade de personagens apresentada ao longo das primeiras waves. Enquanto outras linhas demoravam anos para construir um elenco grande, elas já chegaram nas lojas oferecendo dezenas de personagens diferentes, inspirada em cada animal. Só que nem todo mundo gostou também. Outra parte das pessoas enxergou a linha de forma completamente diferente, como as bonecas eram produzidas com orçamento bem menor e muitos criticavam a qualidade dos materiais, a simplicidade das roupas e até mesmo dos acessórios. Também era comum encontrar comentários dizendo que Incantimals parecia uma mistura de Monster High com Ever After High, só que sem personalidade e criatividade. E sinceramente é fácil de entender os dois, porque se você comparar Incantimals com Monster High G1 ou com o auge de Ever After High, realmente existe uma diferença enorme de detalhes, mas também é importante lembrar que essa nunca foi a proposta da franquia. A Mattel criou Incantimals justamente para não gastar nada nelas. Elas tinham que ser uma linha mais barata de fabricar e acessível para as famílias. Ou seja, aquilo que algumas pessoas enxergavam
apontavam como defeito, na verdade fazia parte do projeto. Mesmo com todas as críticas, existe um detalhe que muita gente esquece, e eu fiquei surpresa em descobrir também. Enchantimals vendeu super bem. Ó, fechei. O tempo, querida. E isso aconteceu em um momento perfeito para a Mattel. E quando o reboot de Monster High G2 enfrentava dificuldades para conquistar uma nova geração de crianças, Ever After High também tinha deixado de existir. Em um desespero, a Mattel precisava de alguma franquia que ocupasse esse espaço enquanto reorganizava seu catálogo. E foi exatamente que Enchantimals entrou. Ela funcionou como uma espécie sucessora temporária de duas linhas, não porque tivesse o mesmo impacto cultural, mas porque conseguiu preencher seu papel vazio dentro da Mattel. Durante anos foi uma das poucas franquias inéditas que a Mattel conseguiu manter e fazer lançamentos constantes. Por isso eu costumo dizer que Enchantimals foi um sucesso silencioso da Mattel. Ela nunca dominou a internet, nunca chegou a ter o mesmo nível do fandom de Monster High ou Ever After High, e dificilmente aparecia em discussões entre colecionadores. Só que mesmo assim continuava vendendo e recebendo bonecas novas. Essa estabilidade permitiu que a Mattel atravessasse um dos momentos mais complicados da sua história. Muita gente acredita que Enchantimals acabou em 2021, mas não é totalmente verdade. O que terminou naquele período foi a principal animação da franquia. Ela ainda teve conteúdos lançados até 2022. As bonecas, por outro lado, continuaram sendo produzidas durante o tempo até em 2024. Mas então surge a pergunta mais importante desse vídeo: se Enchantimals vendia tão bem, por que ela foi descontinuada? Apesar das vendas serem boas, Enchantimals nunca atingiu um nível de sucesso que justificasse investimentos cada vez maiores. Ela cumpria seu papel, mas não era uma franquia que movimentava bilhões ou até definia o futuro da Mattel. Ela era uma linha estável, e naquele momento isso já bastava. Só que em 2022 a Mattel trouxe de volta Monster High com a terceira geração, e a empresa investiu muito mais dinheiro em divulgação, animações e até um live action, justamente para evitar problemas que haviam prejudicado o reboot anterior na geração 2. Naturalmente, boa parte da atenção voltou para Monster High. Sem uma série forte para divulgar a marca, Enchantimals acabou perdendo seu espaço. Até que pouco tempo a franquia simplesmente desapareceu das prateleiras. E essa foi a história das Enchantimals. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que esse vídeo até desbloqueou a memória de muita gente, porque pra ser sincera, eu nem lembrava também dessas bonecas. Eu descobri que elas duraram até 2024, eu jurava que essa franquia acabou lá em 2019, sabe? Mas se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscrevam no canal, comente aqui embaixo se vocês conheciam as Enchantimals, e também, né, gente, cliquem no botãozinho hype para alcançar ainda muito mais pessoas. Quero agradecer de coração por todo o apoio que vocês têm dado ao canal. A gente tá quase chegando aos 6 mil inscritos, e com fé os 10 mil vem. E se vocês quiserem apoiar ainda mais o canal, a comunidade de membros já está aberta. Estou preparando alguns conteúdos exclusivos e algumas novidades bem legais para quem decidir fazer parte. Mas é isso, né, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.